Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 4 de Futebol no Coração. Mais um episódio da nossa série. No episódio 4 trago um jogador atual ainda do plantel do Benfica, o rei de Marrocos, Adel Taarabt, o God. Então, Maldinha, como é que é? Está aqui a Adel Taarabt, jogador do Benfica, craque do meio campo, o mágico, o mago, é o próprio. Uh, Taarabt, quero-te fazer uma pergunta. Tu és conhecido como o rei de Marrocos, mas tu gostas mais de rei de Marrocos ou rei do Urban? É assim, isso é uma questão bastante complicada, como deves calcular, mas se tivesse de escolher, pá, talvez pelas novinhas aqui de Portugal, ia para Rei do Urban. Tu és RP? Mano, sabes, com a fama, pá, isso também veio com naturalidade, isso ser RP. Eu já sou uma imagem de marca, percebes? Do Urban. Então é uma coisa natural. Muito bem, olha, por acaso, e a quem nos está a ouvir, eu sou sincero, nós não íamos convidar de primeira mão o Taarabt é que se fez de convidado após ver o Manafá também a participar. Taarabt, tu já estás com 31 anos, estás a jogar no Benfica e agora sim, após 4 ou 5 anos de teres assinado, agora sim estás a jogar pelo Benfica. Hum, a tua carreira, Taarabt, pode dar mais? O que é que tu estás a achar da carreira? Sendo que não começaste no Tottenham, porque não és da formação do Tottenham, mas os seus primeiros passos são feitos no Tottenham. Sais para o Queen's Park Rangers, que é onde dás assim os seus brilharetes, os seus primeiros brilharetes, aliás. Depois estás para o Milan, em que és um pouco flop. No Benfica B é como se estivesses no Milan, outra vez flop. No Génova, idem aspas. E agora sim, no Benfica, de volta ao Benfica, que é que estás a jogar? O que é que te mudou, ou o que é que te fez mudar para estares como estás hoje, Taarabt? É assim, principalmente o que me fez mudar foi a maturidade acima de tudo. Também não levava com tanta seriedade o meu futebol e não tinha tanto profissionalismo. Aprendi talvez um bocado tarde, agora já numa etapa onde já estou com os meus 31 anos e já estou a desfrutar mais do meu futebol e é pena só ter atingido este nível de maturidade agora aos 31 anos, mas também dou um grande mérito ao Mister Bruno Lage que fez uma aposta em mim. Tarat, o Bruno Lage, como tu dizes, e bem, não é? Aposta em ti, começa a apostar em ti. Ainda, acho que se não estou em erro, estavas no Benfica B, ainda, quando a chegada dele, estavas no Benfica B, se não estou em erro. Tu para jogares, tu convenceste-o nos treinos ou tens nudes dele? É assim, confesso que nudes dele não tenho, mas da mulher dele tenho, percebes? É Tarat, complicado. não é assim um pouco mau? Imagina que ele nos está a ouvir. Se é mau, Sim. opá, o problema pá, é mau para ele, para mim é bom, percebes? Mas isso para ti também já deve ser algo natural, não é? É, mano, é muita picanha, é como te digo. Tarat, agora um assunto mais sério. O Benfica, ou o teu Benfica, não é? Porque tu ainda estás a jogar no Benfica, ainda tens contrato. As contratações, pronto, nos episódios anteriores e até ao momento em que estamos a gravar este episódio, não houve mais nenhuma contratação a ser confirmada. Têm sido muitos rumores. Não vamos falar do Cavani, né? Porque já foi falado muitas vezes. Recentemente tem-se falado do Diego Costa, mas isso duvido que tenha sido mesmo um rumor certo, não é? Mas tem-se falado mais do Mariano Dias e do jovem do Almeria. O que é que tu achas sobre estas duas possíveis compras para o Benfica? É assim, eu por acaso, nestes dois jogadores, creio que os dois têm uma grande qualidade, mas ia talvez optar pelo Núñez, que é um jogador mais novo e que, no meu ponto de vista, tem mais a oferecer ao Benfica, tanto pela idade como pelo talento que ele apresenta. Muito bem. E também tens, por exemplo, o Patrick da Paula, aquele jogador brasileiro do Palmeiras, que é para o meio campo, ou seja, podia disputar o lugar contigo, não é? É sim, exato. E esse já não convém ver porque me vai roubar o lugar, não é? Não, mas agora falando um bocado mais a sério, claro que competitividade é bom e sempre que são jogadores assim desse calibre é sempre bom e é melhor para o clube. Mas, por exemplo, nós temos visto o Benfica, sempre foi, ou neste caso os clubes portugueses sempre foi, tiveram a oportunidade de contratar jogadores ao mercado sul-americano, não é? Ao Brasil. Mas achas que com o JJ existe mais essa possibilidade por ele ter passado um ano e conhecer mais os jogadores de lá? É assim, eu creio que sim, eh, pelo fantástico trabalho que ele fez no Flamengo, mesmo os próprios jogadores sul-americanos conseguem reconhecê-lo e mesmo os jogadores têm vontade de trabalhar com um treinador destes.
Claro, de alto calibre. Tu também é a primeira vez, estás a ser treinado por ele. O que é que estás a achar destes primeiros treinos e destes primeiros jogos de pré-época com o JJ? Assim, sinto que isto é uma intensidade tremenda e tenho que cortar ali na picanha. Tem de ser mais saudável, assim, mais um franguinho, etc. Que é mesmo muito intenso e nunca treinei desta maneira. Mas como é que tu perspectivas a próxima época com o JJ? Sim, perspectivo que vai ser uma grande época, uma época de sucesso, não só pelo treinador, mas também pela aposta do presidente, nesta altura, que creio que vai quebrar todos os recordes de transferência a nível do Benfica e mesmo a nível de um clube português, numa época. Claro, para a nossa realidade. Uma coisa que eu te queria perguntar de um colega teu, se é que podes também falar sobre isso, não é? Como é lógico, com as suas Uhum. devidas precauções. O Samaris que é visto por toda a gente, não só pelos benfiquistas e de certeza pelos jogadores, que é um jogador que sente muito o Benfica, que gosta mesmo do Benfica. Não achas que o Samaris poderia ter também mais oportunidades ou o Weigl não dá hipótese? E tu também não é? Claro, o meio campo não é só o Weigl. Claro. Mas o que é que tu achas sobre isso? Sobre o Samaris? Assim, realmente acho que devia haver uma aposta maior no Samaris, porque se bem nos recordarmos, o Samaris quando aparece com Bruno Lage estava numa forma tremenda e foi fulcral para o título que o Bruno Lage ganhou. Não só o Félix, mas também o Samaris quando entra no meio campo. Tem uma qualidade tremenda mesmo. Olha, eu lembro perfeitamente daquele jogo em Vila do Conde, o Rio Ave Benfica, em que o Fábio Coentrão tenta puxar os calções ao Samaris. Vocês comentaram isso no balneário? Pá, comentámos que é assim, como todos sabemos, o Samaris é um homem bonito, um grego, não é? Até as fãs dizem que ele é o deus grego. Pá, talvez o Coentrão tivesse assim um fraquinho e quisesse alguma coisa ali com o nosso amigo grego e pronto. Ou seja, teve uma espécie de uma crush, como as do Urban têm em ti, né? Exatamente, exatamente. Muito bem. Trato, uma questão que eu também queria te colocar é: aproxima-se as eleições, não é? No Benfica, em outubro. O que é que tu perspectivas para as eleições? Achas que o Vieira continua a ser o presidente? Achas que o Noronha pode tirar o lugar ao Vieira? O que é que tu prevês para as próximas eleições do Benfica? É assim, eu creio que é quase impossível, é 99% certo que o Vieira fica. Só que fico contente por haver oposição e até parece-me ser uma oposição bastante forte, com uma lista bastante competente, o que também obriga a que o Vieira faça mais trabalho e que tenha melhores propostas e que aposte mais forte, como é o que se está a ver agora. Claro, ou seja, és a favor de haver mais pessoas a lutar pelo cargo e com isso faz com que o Vieira lute para manter o cargo, não é? Exatamente. E tu? O que é que tu gostavas? Que o Vieira saísse ou que o Vieira ficasse? Sim, gostava que o presidente ficasse, porque nós jogadores também temos uma relação bastante próxima com ele e creio que foi ele que mudou um bocado a história deste século do Benfica e quebrou um bocado a hegemonia do Porto. Pois, é verdade. E, por exemplo, uma coisa que eu te ia perguntar também, antes de passarmos para uma questão mais do futebol internacional, que eu te queria colocar no Benfica Uhum. ainda, não é? E no nosso campeonato. Tu já foste treinado pelo Rui Vitória, não sei se, já não me recordo a 100% e não sei se tu também podes-me confirmar essa informação, não sei se tu jogas mesmo um jogo do Benfica com o Rui Vitória, mas pelo menos foste treinado por ele, nem que seja num treino, naqueles que tu foste. Ahm, ou Bruno Lage. Rui Vitória ou Bruno Lage? É assim, eu, esta decisão é fácil, porquê? Porque quando eu começo a jogar, quando quem me, por assim dizer, consegue catapultar no Benfica é o Mister Bruno Lage, por isso essa resposta é fácil e vou para o Bruno Lage pelos métodos de treino e tudo. Conseguiu-me catapultar para, para o Benfica. Na altura eu estava a jogar no Benfica B e consegui meter na equipa principal e tenho muito a agradecer. E como é que o plantel, já agora, como é que o plantel reagiu à saída do Bruno Lage, até numa fase em que era decisiva, não é? Era a fase final do campeonato e o próprio Luís Filipe Vieira tinha garantido que, campeão ou não, o Lage ficava. Como é que vocês viram a saída oficial do Lage? É assim, aquilo veio numa altura em que os resultados não apareciam, a equipa não jogava, então era quase um desfecho que se adivinhava.
porque nós praticamente que demos o título por perdido. Claro que nunca devemos dar, mas da maneira que jogávamos, o futebol era muito fraco e era um desfecho que se adivinhava e foi mais cedo do que aquilo que esperávamos. Uh, Tarate, após Benfica, ou achas que vais terminar a carreira no Benfica, ou após Benfica ainda és capaz de ir para um clube com outra dimensão, lá está, com respeito ao Benfica, não é? Que é um grande clube português e não só, mas achas que ainda dás o salto para mais uma equipa, por exemplo, como estiveste no início da tua carreira no Tottenham, achas que vais terminar pelo Benfica, vais voltar a Marrocos, o que é que tu achas? Ou o que é que tu gostavas que acontecesse, não é? É sim, atualmente estou na minha melhor fase da carreira. Pode-se equiparar ao QPR, mas jogo em posições diferentes. Antigamente jogava mais à frente, agora mais atrás um bocado. E claro, como jogador profissional, ambiciono sempre mais, com todo o respeito ao Benfica, que é um dos melhores clubes do mundo. Mas claro que nós ambicionamos sempre mais. É assim, se não der, faço aí umas peladinhas e uns churrascos aqui por Lisboa e umas baladinhas. Tarado, tu já estiveste em Inglaterra, Tottenham, QPR, Itália, Milan, Génova e Portugal. Destes três países, qual é que tem as melhores adeptas? Essa é uma boa pergunta. É assim, Inglaterra são muito chocas, percebes? Só querem é que tudo a chover, tem o pessoal fica mais triste. Depois, italianas e portuguesas já é assim um bom debate, um bom duelo. Mas ia optar aqui pelas portuguesas, principalmente aquelas do Urban. Eram qualidade máxima, boa qualidade de carne, bom gado. Muito bem, ó Tarado. Agora, uma questão que eu te quero colocar, até é de um país, são duas equipas de um país onde já jogaste, inclusive uma delas tu já jogaste, já representaste, que é o Inter e o AC Milan, ou seja, uma rivalidade eterna, não é? Dois rivais que até jogam no mesmo estádio, Uhum. mas era uma rivalidade há uns anos, que não assim há tantos anos quanto isso, mas há uns anos que era como comparável com hoje ao Barcelona-Real Madrid. O que é que tu achas, na tua opinião, o que é que se perdeu no meio deste clássico e entre estas duas equipas? Essa mística e essa história que está a ser um pouco apagada. Não é apagada porque nunca se apaga, mas está a ser um pouco não escrita. Não está a ser continuamente escrita. Hum. Ora bem, na minha opinião é assim, creio que um grande fator para o derby ter descido e mesmo as próprias equipas também se deve ao facto da própria liga não ser tão competitiva e haver uma Juventus que foi, salvo erro, a nona vez campeã seguida, ou oitava. E é assim, não havendo competição interna, também a liga torna-se mais desinteressante e mesmo tanto o AC Milan como o Inter de Milão, o Inter de Milão mais tarde, mais recente aliás, foi campeão europeu, o AC Milan já foi há mais algum tempo, mas os dois clubes têm passado por má fases da sua história, mas agora recentemente até parece que estão a reconstruir. O Inter até mais pelo um investimento externo, não sou muito a favor disso, creio que estraga um bocado o futebol, mas assim até em clubes históricos como o Inter de Milão ou o AC Milan não acho tão mal como num City ou num Chelsea, etc. Mas creio que essa rivalidade vai começar a crescer mais, porque tanto uma equipa como a outra têm vindo a demonstrar um crescendo e creio que vai ser cada vez melhor. E como vimos agora, o Inter ficou em segundo, o Milan qualificou-se para as competições europeias, então tem vindo a crescer e acho que a rivalidade vai voltar a ser o que era antigamente. Sim, e tu falas do Inter e recentemente perdeu a final da Liga Europa, mas esteve na final da Liga Europa, não é? Tarap, deixa-me dizer-te que tu a falares assim, estás para Mister, estás aí com um palavreado do caraças. Tarap, diz-me só uma questão ainda relacionada com o campeonato italiano. Imagina que na Itália não havia as Juventus, não existia as Juventus. Qual é que tu achas, atualmente, com o estado atual das equipas, qual é que achas que poderia ser a equipa a ser campeã? Isso é uma boa pergunta e eu ia optar. Assim, se formos a ver a tabela classificativa, era o Inter ou então a Lazio, não é? Creio que atualmente são os clubes mais fortes. Temos também o Nápoles, mas acho que o treinador, na minha opinião, o Gattuso, não, acho que não é muito bom.
principalmente para um Nápoles. E era mesmo dentro do Inter ou da Lazio. O Inter muito devido ao Conte, e a Lazio também tem um grande plantel, então Immobile, Milinkovic-Savic. Creio que é entre esses dois, taco a taco. E a Atalanta, não punhas nesta luta? Ou descartavas a Atalanta? Que assim da Atalanta, vê lá. Este Tarapte. Oh, Tarapte, deixa-me só fazer uma pergunta antes de retomarmos. Eu quando te ligo para gravarmos, né, como combinado, já quase há 3 semanas, Tarapte, tu estavas no churrasco, estavas a meio de alguma coisa, de alguma prática, o que é que estavas a fazer? Mano, sabes como é que é isto? Esta vida boémia, embora tenha sido reduzida, tem de sempre a ver. Um marroquino tem sempre esta vida de, De opa, marinheiro. de marinheiro, anda a saltar de barco em barco, já sabes como é que é. Tarapte, tu, olha, juro-te, é um prazer enorme ter-te aqui, mas diz-me lá, Obrigado. acrescentavas a Atalanta ou descartavas mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Foi por acaso um lapso meu, mas acrescentava a Atalanta, que é um grande clube, com um grande treinador, então com um poder ofensivo tremendo e que pratica um futebol mesmo extraordinário. Olha, por acaso sou-te sincero, também estavas a falar há bocado do Nápoles, isso da Atalanta também concordo contigo, concordo também no sentido de se tem mais, o campeonato italiano se tem mais uns 10 mais umas 10 jornadas, claro que o campeonato Uhum. começou igual para todos, não é? Mas se o campeonato tem mais 10 jornadas, não sei se a Atalanta não ultrapassa mesmo a própria Juventus, mas lá está. O campeonato tem 38, não tem 48 para umas e 10 e 38 para outras, não é? Claro. Um, Tarapto, uma última questão antes aqui de passarmos para outra questão. Em Itália, na mesma, a Roma. Paulo Fonseca, o que é que tu achas do português Paulo Fonseca na Roma? É assim, do que temos visto, parece que ele tem vindo a desenvolver um trabalho interessante, mas um bocado aquém, diria, porque vendo o plantel não é mau de todo, tem bons jogadores, como Mkhitaryan, Zaniolo, Kolarov, por Dzeko? exemplo, Zek, exatamente. Creio que dava para mais, mas no entanto, como houve equipas que têm subido e jogando um futebol cada vez mais apelativo, como é o caso da Atalanta, referimos há bocado, ou o próprio Inter, torna-se também dentro da luta pelos lugares europeus, tanto Champions como Liga Europa, torna-se uma luta muito acirrada, não tanto pelo primeiro lugar, por acaso este ano foi um bocado de exceção, que até, salvo erro, a Juventus ganha por margem mínima, ou por 3 pontos, o que foi. Mas a luta sempre pelos lugares da Europa é sempre muito dividida e torna-se um bocado difícil para o Paulo Fonseca fazer um grande trabalho, visto também as outras equipas terem vindo a crescer. Pois, por acaso era mesmo isso que eu também ia dizer e vai de encontro à minha opinião. Uma coisa que eu te quero perguntar sobre o Paulo Fonseca, não achas, e não sei se vais confirmar ou discordar da opinião que eu te vou dar, mas o Paulo Fonseca, quando está a treinar o Shakhtar, joga muitas vezes com o Manchester City e debate bem o pé contra o Manchester City, mas Uhum. achas que a comparação que eu vou fazer aqui é que o Shakhtar, sendo uma equipa com mais limitações a todos os níveis do que a Roma, mas a jogar contra um City do Guardiola, né, que é inegável a qualidade, não achas que ele conseguisse debater melhor contra o City no Shakhtar do que, por exemplo, a Roma com uma Juventus, com o Milan, por exemplo? Por acaso concordo que realmente no Shakhtar conseguia se debater e nós vimos isso nos dois jogos que fez, que jogou muito bem contra o City e se calhar agora se fosse com a Roma não acontecia o mesmo. Não sei se tem a ver também com o grupo de jogadores que ele tem, não sei se estão se tem inteiramente a confiança dos jogadores, também não sei se passa um bocado por aí. Ou se tem a ver também do ponto de vista tático, não sei se falta qualquer coisinha a esta Roma, mas no Shakhtar estava a jogar muito bem. Pois, eu também acho que é mais pela primeira motivo, entre aspas, que tu dás. Ou seja, o plantel pode, ou o grupo de trabalho dele pode não estar tão unido à causa que ele quer, não é? Que é mesmo isso. Um treinador para ter o apoio dos jogadores, os jogadores têm que estar unidos e têm que todos ir de encontro a ele. De contra ele, no sentido do que ele pretende. Sim, sim, sim. Não é contra ele, e porque senão o homem também já com 50 anos, o homem cai ali no relvado, olha, fica tudo lixado. Tarabto, uma questão que eu te quero colocar após falarmos aqui de Itália. Nós, em todos os programas, fazemos sempre uma pergunta geral, ou seja, uma pergunta mais de, não diria desenvolvimento, porque isso era na altura que tu andavas na escola, se é que andaste na escola. Mas, Não, por exemplo, faltei, mostrei. ok. Então, os velhos hábitos
Mantém-se. Era isso que eu queria dizer. Mantém-se, exatamente. E a pergunta que eu te faço para este episódio e a ti concretamente é: cá em Portugal existe a Taça da Liga, né? Como tu sabes, o que é que tu achas da existência da competição, né? Que é muitas vezes falada que não há assim tanta necessidade de existir, ainda para mais em janeiro, numa fase decisiva da época, e também o que é que tu achas sobre o formato da Final Four, um grupo, uma fase de grupos em que só o primeiro é que passa e depois uma Final Four, o que é que tu achas sobre isso? Uhum. Das duas questões. É assim, eu vou começar a falar pelo formato. É assim, é um formato que me agrada, passarem os primeiros do grupo e depois haver uma Final Four, ou seja, os mais fortes, não é? Final Four. O formato em si agrada-me. O que eu não gosto tanto, e o pessoal, no geral, os clubes descartam um bocado, tem a ver com o facto de a própria Taça da Liga não dar acesso a uma competição europeia, por exemplo, como a Taça Portugal dá à Liga Europa. Se calhar, se desse o tal acesso a uma competição europeia, como acontece com a Taça de Portugal, creio que mesmo os próprios clubes mais pequenos iam ter mais vontade de jogar e de ganhar a própria competição, porque ia dar mais prestígio, ia logo entrar na Europa, ia dar ali uma injeção de capital aqui para os nossos clubes mais pequenos, que ia ser uma mais-valia. Mas também, não dando essa entrada, creio que sobrecarrega um bocado os jogadores em nível de jogos e não se justifica mesmo por esse facto de não ter o acréscimo de quem ganha vai à Liga Europa. Acho que é uma competição um bocado descartável. Muito bem, é a opinião, digamos assim, que os clubes, por norma, quando é as reuniões da Confederação e tudo, é por norma a opinião geral dos clubes. A Taça da Liga, eu também concordo contigo. Se calhar também se desse uma entrada direta, ou pelo menos já a fase de qualificação, ou uma Liga Europa, por exemplo, agora a próxima competição que vai existir, que é a Conference League, a Liga Europa 2, também fazia sentido, até porque acontece em Uhum. Inglaterra. A Carabao dá acesso, se não estou em erro, à terceira fase da Liga Europa, se não estou em Exato. erro. E isso também, É. lá está, também fazia sentido. Otávio, tu gostavas de colocar uma, pelo menos, não é? Pelo menos uma, ou mais questões aqui ao Ruben? Sim, posso colocar, claro. Claro não. Colocar. E, E duas perguntas. Vou começar pela primeira. E é, como é que achas que vai ser a próxima época em Inglaterra? Temos vindo a ver as contratações do Chelsea, grandes nomes, e agora fala-se do Kai Havertz. Temos o City sempre forte, o Liverpool muito forte também, e outros grandes clubes como o United também se apresenta muito forte. Para ti, quem é o favorito a ganhar a próxima Premier League e a equipa que vai ser surpresa para o ano? olha, isso é uma boa questão, por acaso isso é uma boa questão, até porque o mercado inglês, como é sempre, como é todos os anos, é sempre um mercado e onde os clubes investem sempre muito dinheiro, não é? Sempre há muito valor nas transferências. Hum, eu acho que o Liverpool, não só por ter sido campeão, segue como favorito, não só por ter sido campeão, mas também por manter a grande parte do plantel e a mesma equipa e o mesmo treinador, ou seja, tudo, é quase tudo igual basicamente, e acho que o Liverpool tem a capacidade para ser bicampeão, eu acho. Uhum. Agora, temos o City e temos o Chelsea que se está a reforçar muito bem. Nós num dos episódios anteriores, o Ibrahimovic tinha respondido e bem a questão da defesa, o reforçar a defesa, e nestes dias, desde a gravação até estes dias, tem-se visto contratações a chegar, rumores a ser feitos nesse sentido, e acho que vai tornar-se uma equipa sólida. O Lampard, só não sei se vai ter, lá está, as mãos, digamos assim, para o Ferrari, não é? Para o Ferrari, Uhum. mas acho que vai ser uma boa equipa, acho que vai ser uma boa equipa competitiva e que pode ganhar grande parte dos jogos. O City, eu acho que vai decair mais do que já caiu este ano. Eu acho que o City e as equipas adversárias ao City também já se habituaram muito ao jogo do Guardiola, como já estava a acontecer um pouco a quando da saída dele do Bayern de Munique. Por isso eu acho que, por exemplo, se eu tivesse que fazer um top 3, na minha opinião acho que era Liverpool em primeiro, Chelsea talvez em segundo, e depois uma disputa pelo terceiro lugar entre o Manchester City e o United. O United que desde a chegada do Bruno Fernandes, né, melhorou claramente, melhorou muito a qualidade. E acho que se for mais consistente, ou seja, não fazer só isso, só meia época, fazer uma época toda, acho que pode lutar contra o City. Agora, a equipa surpresa eu acho que pode ser novamente o Wolverhampton, como na primeira época da subida.
não se está a reforçar muito, não é? Não se está a fazer grandes contratações, nem a nível de mercado, aliás, de valores, nem de jogadores. Com o nome, peço desculpa. Mas acho que o Wolverhampton pode fazer outra vez uma gracinha. Mas é como eu te digo, respondendo de uma forma final, eu acho que o Liverpool tem tudo para ser bicampeão. Uhum. É sim, concordo aí na parte do favorito, mas equipa sensação, eu creio que vai ser o Leeds, que agora está com os grandes reforços, e também sou adepto do Bielsa, por isso acho que vão surpreender, Olha, claro, pela positiva. também é uma boa perspectiva, até porque eles acabam de subir, eles na segunda divisão destroem o campeonato quase com o estilo do El Uhum. Loco, e foi top, Exatamente. foi top. Tens outra questão a colocar-me, Tarapte? Tem é assim, será que agora com estas aquisições do Boa Vista temos finalmente o regresso do Boa Vistão? É muito difícil, é muito difícil o Boa Vista ser campeão novamente, não é? Foi campeão com o mérito na altura que teve, porque não és campeão sem saber, não é? És campeão porque o Uhum. mereces, mas duvido, mas acredito que o Boa Vista este ano não lutou pela manutenção, nem perto disso, esteve muito tranquilo durante a época toda, mas acho que o Boa Vista nesta época pode fazer mais do que isso, ou seja, além de estar tranquilo na classificação, acho que pode até lutar talvez ali por um sexto, quinto lugar, meter-se ali com o Famalicão, com o Rio Ave, acho que tem essa Uhum. capacidade, até porque tem sido falado já depois das contratações confirmadas, aliás, do Ravi Garcia, do El Jardim, do Ángel Gomes, tem-se fala também do Shidozi, vindo do Porto, por isso está Sim. a montar uma boa equipa, está a montar uma equipa à base do que eu faço no FM. Mas, fora brincadeiras, acho que o Boa Vista tem uma equipa para dar muitas vitórias aos adeptos. Agora, se vai ter a capacidade para estar bem a época toda, isso é que já é outra questão, não é? Porque é difícil manter a equipa coesa, como ao Famalicão aconteceu, não é? Começou muito bem, decaiu, tentou ir atrás da Liga Europa e não conseguiu. Mas acho que sim, acho que o Boa Vista tem tudo para se meter na luta. Claro, claro. Isso também tem a ver muito com a profundidade do plantel, que é para conseguirem manter o ritmo ao longo da época. Pois, é isso mesmo, é consistência, basicamente a consistência não só Exatamente. de jogos a nível de exibicional, não é? Mas também a própria Uhum, gestão dos jogadores. E também tem um treinador interessante, o Vasco Seabra, tem um novo treinador interessante. uhum. Tarapte, damos por terminado o episódio. Eu agradeço-te imenso por ter estado e aceito o convite, não é? Eu, para quem não sabe, eu estou a ver o homem pelo FaceTime e ele está ali com picanha atrás e não é de churrasco. Ahm, A boa brasileira. Mas, ó Tarapte, planos para o futuro? Sim, planos para o futuro. Estou assim a pensar em investir no Uma meu próprio discoteca. estabelecimento noturno, por assim dizer. Com muita picanha, desde já posso adiantar, pessoal. Eh, Vai ser deixa-me tudo convidado. deixa-me só fazer-te Uhum. uma pergunta e desculpa estar-te a interromper. Qual é que será o nome da discoteca? O King de Marrocos. Quando é que abre? Isso ainda estamos a decidir. Vai ser depois da vacina aqui do Covid, claro. Não compensa estar agora a abrir lanches. Ninguém quer lanches, não é? Querem a refeição completa. Claro, as pessoas não querem provar a picanha, querem comer a picanha, não é? Lá está, lá está. Você entende. Também estou a ver que gosta de uma boa picanha. Tarauto, fico mesmo agradecido por participares aqui Obrigado, eu. no episódio 4 de Futebol no Coração. Espero que também toda a gente que esteja a ouvir que tenha gostado. Pode ser que o Tarapto apareça novamente, não é? E pode ser que no próximo episódio que o Tarapto apareça, pode ser que também seja em FaceTime, que eu esteja a mostrar a picanha para vocês verem. Eu estou a gostar, pelo menos de ver, imagino Eles o homem. gostavam também. Gostavam, gostavam. Mas foi este o episódio 4. Nós, agora a terminar o episódio, vai passar aí 2, 3 highlights dos melhores momentos do Tarapte quando ele joga, não é? Que agora tem sido regularzito até. Tarapte, um enorme abraço e que tenhas sucesso nesta época desportiva e que consigas os triunfos que procuras. É isso, muito obrigado e um abraço aí para toda a malta e obrigado por verem até aqui.